Boa noite a todos. Gostaria de falar sobre um assunto que eu achei muito interessante num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, onde ele vai abordar as virtudes. E uma das espécies de virtudes assim que de forma comumente nós conhecemos é as virtudes cardeais. E são virtudes que são essenciais, né? Não são virtudes necessariamente religiosas, mas são virtudes essenciais, né? Que o próprio termo cardeal significa, que não é aquele cardeal, né, no sentido do clero, né? Mas cardeal no sentido de maçaneta, né, da porta, aquilo que é um suporte, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental para nós. E ele elenca, né, não somente ele, mas a própria filosofia em si, mas nesse livro ele acaba abordando também, porque influencia muito o nosso comportamento. E ele elenca 4 virtudes, né, ali 4 virtudes cardeais, em que a primeira sobre a prudência, que a gente talvez fale muito, né, sobre prudência. Seja prudente, né, tome cuidado, né, tenha atenção, mas o significado, né, dessa virtude, prudência, é justamente nós pensarmos antes de agir. E Jesus, ele diz que para a gente entrar no reino dele, nós precisamos ser como criança. Mas o que Jesus nos ensina não é que a gente seja como criança intelectualmente, não, mas que Jesus deseja que a gente seja como criança no coração, no caráter, né, na humildade, na simplicidade que existe de uma criança. Mas no intelecto nós devemos pensar, né? Devemos ter um coração como de criança e pensar como um adulto. E essa prudência é uma prudência tão importante para nós hoje, principalmente, que nos convida a refletir, né? Nos convida a meditar, né? Nos convida a pensar realmente, que é uma das coisas que nós, né, como seres humanos, estamos perdendo, que é a capacidade de nós pensar, né, ali sobre algo, sobre determinada situação e posteriormente tomar uma decisão mais racional, né, tomar ali uma decisão mais crítica, né, mais célere, pelo fato de nós termos pensado. E essa é uma das virtudes, a virtude da prudência. E a segunda virtude é a virtude da justiça, né? E quando a gente fala justiça, a gente imagina tribunais, né? Eu que faço direito, é uma das palavras, né, uns termos assim que mais rege, né, o direito, é justamente a justiça, a aplicação da justiça, mas não é nessa justiça em si, mas como o C.S. Lewis ele diz, é nós sermos justos no sentido de que o que eu fizer eu não vou prejudicar outra pessoa, né? Eu não vou jogar sujo, né? Eu não vou trapacear, né? Eu agir segundo as regras,
né, eu agir segundo o que está ali permitido, né, do que está ali acessível para mim, e eu ser coerente. E a próxima virtude é a virtude da fortaleza, né? E essa virtude ela fala sobre a coragem, né? De nós termos aquela disposição, né? De enfrentar, né? Aquela capacidade de seguir em frente, né? Em meio a situações à volta, em meio às dificuldades, mas prosseguir, né, adiante, ter aquele sentimento de bravura, né, de determinação para continuar e avançar. E são essas, falei de 3, né? Primeiramente, que é da prudência, da justiça, da fortaleza, né, que implica a coragem. E a próxima e última virtude é sobre a temperança, né, que também é outra fundamental para nós. E temperança não implica em a gente se abster, né, de determinados comportamentos necessariamente, mas a virtude da temperança significa equilíbrio. Porque quando algo, né, começa a tomar o espaço do nosso coração, né, ou da nossa vida de forma excessiva, acaba tendo um desequilíbrio, né, tanto um desequilíbrio físico, um desequilíbrio emocional, né, um desequilíbrio psicológico. E aí essa temperança, né, essa virtude nos convida a termos equilíbrio na nossa vida, né, porque o equilíbrio ele gera saúde, né, o equilíbrio ele é uma forma de nós vivermos mais saudáveis, né, porque no momento que a gente vive em desequilíbrio, no momento que a gente vive em uma instabilidade, isso não é nada bom para nós. E consequentemente vem as próprias consequências, né, os desastres e tudo mais. E essa virtude é uma virtude bem importante, a virtude da temperança, né, para a gente ter o equilíbrio em todas as áreas das nossas vidas, no que a gente faz, naquilo que a gente gosta, daquilo que a gente busca, né, daquilo que a gente procura, em ter um equilíbrio, né, e aquele que criou as emoções, né, aquele que estabeleceu, né, no homem ali os sentimentos, é o Senhor, e Ele pode colocar tudo no seu devido lugar, né? Jesus, Ele tem esse poder, né? Jesus, Ele tem as 4, né, as 4 virtudes, pois Ele é o homem perfeito. E quando nós buscamos se comportar, né, que nem Ele, como a gente procura segui-lo e imitá-lo, isso acaba sendo refletido em nós, né, e a gente consegue viver uma vida mais leve, né, conseguimos trazer de alguma forma melhoria, né, para quem está à nossa volta e principalmente para a nossa sociedade e para as pessoas à nossa volta. E esse foi o tema que eu quis trazer sobre as virtudes cardeais, só recapitulando. Primeiro é a prudência, segundo é a justiça, terceiro é a fortaleza e quarto é a temperança.